Bom dia! Você ligado na TV Band Maranhão, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Saudações, o seu programa semanal aos domingos com o nosso querido Moreira Serra, e hoje estou tendo a grata honra de substituí-lo, o nosso baluarte da comunicação, do nosso jornalismo maranhense e da comunidade jurídica, doutor Moreira Serra. Hoje estou recebendo uma convidada muito especial, a doutora Jane Mendonça, advogada maranhense radicada em São Paulo, que vai falar sobre precatórios. Então, vamos dar o destaque inicial. Doutora Jane Mendonça, seja muito bem-vinda ao programa Saudações. É uma grata satisfação para o Saudações recebê-la aqui no estado do Maranhão e destacar pela sua atuação não só no nosso estado, mas também em outros estados, especialmente em São Paulo. E o nosso tema de hoje, precatórios, é um tema muito interessante. E eu gostaria que a senhora desse o destaque inicial para quem está nos assistindo aqui na TV Band Maranhão. Bom dia. Sobre precatórios é sempre bom, né? Dinheiro é uma coisa maravilhosa. E o grande mistério que existe hoje nos precatórios é que a maioria dos entes, eles estão em regime especial de pagamento. Esse regime especial, você não recebe no ano subsequente, como acontece no regime geral. O regime especial é diferenciado. Aqui no estado do Maranhão, o estado do Maranhão é um dos entes que está em regime especial. Ou seja, você vai demorar uma vida para receber seu crédito. E o que as pessoas têm muitas dúvidas sobre os tipos de antecipação do crédito. E todo mundo acha que a única forma existente é a cessão de crédito. E não é. Você pode renunciar ao teto RPV quando o valor é um pouco próximo do valor que está inscrito no seu precatório. Aí você renuncia aquele valorzinho que excede e recebe com 60 dias. Interessante. Sob pena de sequestro, né? Interessante. É uma coisa que é muito legal de você ficar atento, porque às vezes por R$5.000, R$2.000, o que exceder, você vai receber em precatório, que demora muito tempo. Aí você conversa com o seu advogado, pede para ele fazer uma petição super simples e renuncia aquele valor que excede ao teto RPV. Interessante, doutora Jane, porque quando nós falamos sobre precatórios, muitas vezes as pessoas têm o etiquetamento, talvez o rótulo de que jamais vão receber aquele, inclusive na comunidade jurídica. Muitas vezes um advogado, quando atua como dativo e aí tende a executar, enfim, e esse crédito virar precatório, enfim. Desanima, né? Muitas vezes o advogado ele acaba deixando de lado, renunciando a esse valor, na crença de que não vai receber, acreditando que não vai receber o referido valor. E assim como as pessoas, também, muitas pessoas têm essa crença que não vão receber os precatórios. Então, descredibilize, então, enfim, nos traga essa informação se é realmente um valor possível de receber o precatório, né? E a questão do tempo também, que eu achei interessante, como a senhora mencionou, muitas vezes é possível, no aspecto da consensualidade, né? Talvez na consensualidade, de você até antecipar, recebendo um valor menor, mas que a custo-benefício é um valor que seja passível de recebimento. Explique mais para a gente sobre esse detalhe. Você pode negociar com o próprio ente, fazendo o acordo direto. O estado do Maranhão, todo ano, ele tem lançado editais. O município de São Luís, ele está no regime geral, então não há necessidade. Inscreve no ano, paga no outro ano orçamentário. A União, da mesma forma, mas o estado, que aqui em São Luís, que eu estou explicando para as pessoas daqui, né? Assim, a título de exemplo, o estado do Maranhão, apesar de estar nesse regime especial de pagamento,
ele todos os anos tem lançado editais de acordo direto com os credores. Nesse edital, ele coloca lá qual será o deságio. Deságio é quanto a menos que você vai receber. Eu te pago agora, mas eu te pago menos. E é interessante tanto para o poder público quanto para o credor que quer logo o seu dinheiro, né? Então, é muito interessante aderir esse tipo de acordo. E aí as pessoas têm muita dúvida também que acham, meu valor está inscrito, por exemplo, 500 mil. A pessoa pensa que vai receber 500 mil, mas todo precatório você tem os descontos obrigatórios. Se for de um colega e ele tiver um precatório, provavelmente atuando em causa própria, ele não vai ter o desconto de honorários. Mas na maioria dos créditos tem o desconto de honorários. Tem desconto de imposto de renda, são vários descontos. Então, tirando todos esses descontos que são obrigatórios, que é aplicado o deságio. Eu achei interessante, porque eu sou advogado criminalista, além de apresentador nas horas vagas aqui no Saudações, eu também atuo como advogado criminalista, assim como a doutora Tamara também, que está nos dando a grata presença aqui no estúdio. A advocacia do seu ramo de atuação não é tão comum. Não é comum. Quanto o criminal, quanto o civil, quanto o consumerista e outras áreas. E eu achei muito interessante. E essa área de atuação, há quanto tempo a senhora desenvolve, tem pesquisado? A senhora tem pesquisa também nessa área, além da atuação profissional, enfim. Passa para a gente, para quem quiser advogar, aquele jovem advogado que quiser, está na dúvida de iniciar escolher uma área de atuação, de especializar. Fala mais detalhes dessa área que a senhora atua, que realmente é peculiar e é importantíssima. Eu iniciei assim, no universo dos precatórios, ainda que enquanto advogada sindical. E aí eu comecei a entender como é que funciona o mecanismo dos precatórios. E depois disso, eu lembro minha primeira experiência de quando eu passei a ser a favor da antecipação de crédito. Foi em 2011, quando o Estado do Maranhão lançou o primeiro acordo de precatórios, de antecipação de precatórios, acordo direto. E daí eu fui fazer consultoria para o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Maranhão, Sindaftema. E lá eu atendi várias pessoas, qual era meu trabalho, explicar para as pessoas como que ia funcionar, até porque era uma grande novidade aqui no Estado do Maranhão, explicar como seria feito esse pagamento, o que as pessoas, os credores iam perder, o que iam ganhar. E nesse tempo, eu escutei tanta história, eram tantos projetos, eu marcava as pessoas com bastante espaço. Até porque a maioria eram idosos, os credores de precatórios geralmente são pessoas idosas, que levam a esposa, o filho, até advogados também, para entender como é que funciona. E aí eu tinha que explicar para todo mundo, bem direitinho, olha, é isso, tal, tal, tal. E aí eu escutei histórias de todos os tipos. Tinha gente com doença terminal, que precisava daquele dinheiro agora, que depois não ia servir. Tinham pessoas com projetos que precisavam tirar do papel, precisava desse dinheiro, porque esse dinheiro, sendo investido da forma que a pessoa estava idealizando, geraria mais lucro do que ele lá gerando juros e também um valor maior. E aí foi quando eu disse, eu preciso instruir essas pessoas. E depois, logo em seguida, fui convidada para trabalhar em um fundo de investimentos em São Paulo. Ah, maravilha. Um fundo de investimentos do grupo JBS. Ele estava iniciando. Então, além do meu chefe, que era o chefe do jurídico, eu fui a primeira advogada. Então, eu tive que aprender enquanto fazia. Aprender, fazer e ensinar também um pouquinho as pessoas que estavam chegando, os demais advogados e também os estagiários. Eu creio que mesmo em São Paulo,
ter uma população maior, enfim, ter um capital econômico mais desenvolvido que o estado do Maranhão. Mesmo lá, eu creio que é inédito, não é tão comum ter profissionais tão especialistas com a sua área de atuação. Né? É por isso que eu saí daqui. Por isso que foi convocada lá para São Paulo, foi convidada. Né? Porque, por exemplo, eu pesquiso sobre consensualidade no processo penal. Eu fiz mestrado em Direito no estado do Rio de Janeiro, e aí ele tinha ali de pesquisa de acesso à justiça e efetividade do processo. E tinha uma disciplina chamada limites do consenso. E aí eu limitei na minha área de processo penal. Mas eu via colegas falando de atuação, por exemplo, de consensualidade em acordos de processo de improbidade administrativa, e aí envolvendo também o poder público, como você mencionou, entes também federados, o município, o Estado. Já vi também pesquisas de acordos em processos administrativos disciplinares, por exemplo, também. Mas eu confesso que em precatório é a primeira oportunidade e eu estou muito feliz. Eu agradeço ao Moreira de ter dado a oportunidade de substituí-lo, de ter essa experiência, de absorver. E não só eu, mas também todos estamos assistindo, não só a comunidade jurídica, mas todo o estado do Maranhão, que está, inclusive também no YouTube, vai ficar disponível no YouTube depois, o Brasil todo vai ter acesso ao seu conteúdo, que eu achei muito interessante. Eu sempre fui muito entusiasmada pelo consensual. Assim que eu formei em Direito, eu fiquei um pouco perdida, sem saber, gente, será que eu não gosto de Direito? Na verdade, eu gosto do Direito, eu não gosto do litígio. Do conflito, do contencioso, né? Até as minhas coisas. Eu tenho motivo para alguns processinhos, principalmente essas empresas que nós somos consumidores. Mas eu prefiro minha paz. E culturalmente é o contrário. Muitas vezes você vê a cultura de litigar, é de conflito mesmo, é do tradicional. Eu confesso que eu vejo muita resistência com a consensualidade. Você utilizou um termo também que eu costumo utilizar, negociação. É importante que o advogado ele saiba negociar para quem ele representa num processo, para a definição de direitos. Abrevia muito de tempo perdido, de dinheiro perdido. Em todas as atuações que eu fiz enquanto advogada, todas eu levei para o consenso. Eu era familiarista, eu fazia divórcio. Eu só tenho um divórcio litigioso. O cliente entrava em contato e falava assim: não, doutora, não adianta, não tente, porque tá um clima muito áspero, a senhora não vai conseguir o consenso. Deixa eu tentar, me dá o número da pessoa, e aí eu ia explicar que é um processo muito doloroso, principalmente quando envolve menores, e seria mais caro também, porque a outra parte teria que contratar também um advogado, e aí eu sempre conseguia fazer o divórcio consensual. E até me chama a atenção também, especificamente sobre precatórios, porque muitas vezes uma pessoa quer aproveitar do valor que tem a receber. Então, talvez uma pessoa idosa, por exemplo, enfim, uma pessoa com uma doença, queira aproveitar do valor e muitas vezes não consegue e acaba aquele valor se deixar para os sucessores. Qual é essa importância desses direitos fundamentais de uma pessoa usufruir, né, do que tem a receber? Até mesmo viajar. Eu tenho um grupo de clientes que elas são todas idosas e elas vivem viajando juntas. Eu acho o máximo a forma que elas lidam, né, com a vida, em aproveitar a vida ao máximo. E precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro para poder viajar, fazer o que elas quiserem. É um gancho muito importante, porque muitas pessoas que estão nos assistindo estão nessa situação e talvez venha a senhora aqui como um anjo de luz, ou realmente uma pessoa representando aqui, dando uma oportunidade, quem sabe, né, para as pessoas aproveitarem ainda essa questão. O que eu oriento é que elas sempre procurem orientação profissional. Eles são muito assediados pelas empresas, ligam querendo comprar os fundos de investimento, eles ligam para as pessoas querendo comprar
E assim, sempre antes de fazer qualquer coisa, até mesmo para saber se a cessão, porque a cessão de crédito é quando um fundo de investimento compra o precatório da pessoa, antecipa, paga com deságio e a pessoa recebe logo. É ter uma assessoria, é conversar com o especialista e saber se aquela opção é a melhor e também para que esse especialista analise o contrato. É feito um contrato de cessão para analisar, ver se realmente consta tudo da forma que foi explicado. Maravilha, doutora Jane. Então é com esse gancho que eu quero convidá-lo para o segundo bloco. Vamos para um intervalo comercial, dar o tempo para quem quiser tomar uma água, enfim, tomar o seu café. E já que nós voltamos para continuar falando desse tema tão importante. Não demore, não vai demorar. Depois do intervalo comercial nós estamos voltando com saudações.